Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Pedro, sou assistente ali do Trauma. Até pouco tempo atrás era residente, depois estava no lugar que, coitado do Arthur, tá? Gente, faz carinho nele, cuida bem do preceptor que precisa. Essa aula que o Arthur pediu para eu dar para vocês é uma aula que eu dou desde o do meu R4, uma aula que eu gosto bastante. A ideia é um pouco das bases da monitorização do paciente neurocrítico. Como é uma aula que eu fui adicionando mais coisas ao longo dos anos, talvez ela esteja meio Frankenstein aí, me perdoem pela forma dos slides. A última vez que eu mexi na forma dela foi quando eu estava reformando meu apartamento, então vai ter bem a temática de casa aqui, tá bom? Já peço desculpas por isso. Do que a gente vai falar hoje? A ideia é discutir um pouquinho sobre a importância da monitorização, por que a gente precisa ficar atento com o nosso paciente que tem alguma alteração neurológica aguda, e falar de cada compartimento de possibilidade de monitorização, desde o exame físico, que a ideia vai ser ver um pouco do funcionamento, a neuroimagem, que é para ver as bases estruturais da nossa casa aí, a PIC, que é para checar o encanamento, o eletroencéfalo, que a gente vai estar vendo na rede elétrica, e, por último, brincar um pouquinho de monitorização avançada, coisas que ainda talvez não façam parte da prática, mas que um dia pode entrar. Primeiro, a ideia de por que monitorizar. Acho que a resposta principal que a gente tem para isso é para detectar insulto secundário. Lembrando que quando a gente tem um insulto neurológico agudo, a gente tem uma lesão neurológica que está lá instalada, irreversível, e isso a gente não consegue mudar. O que a gente consegue fazer para impedir lesão primária é medidas de aconselhamento, prevenção de acidente, capacete, cinto de segurança, mas a gente, como intensivista, a gente não consegue atuar na lesão primária. O que a gente consegue fazer é atuar na lesão secundária, ou seja, aquele ressangramento, aquela piora do edema, o paciente que ficou hipotenso, hipoxêmico, e que vai ampliar uma lesãozinha por conta disso. A ideia da gente monitorizar o paciente é detectar isso o mais precoce possível e poder tomar atitudes para poder impedir que isso se expanda ainda mais. Acho que uma outra ideia, quando a gente fala de monitorização, é ter algumas informações a mais do paciente para ajudar a gente a prognosticar esse doente. Saber o que esperar, o que passar para a família, onde a gente pode chegar. Talvez um pouco de guiar uma conduta mais individualizada para cada paciente, aqui talvez principalmente com pressão arterial, mas a ideia básica é que talvez alguns grupos de pacientes que têm algumas informações diferentes na monitorização, a gente consiga pensar em tratamentos diferentes. Quando a gente vai olhar o exame, aqui a gente pode monitorizar do paciente. A gente pode falar tanto de uma avaliação mais estrutural, morfológica do cérebro do paciente. Para isso, a gente vai usar basicamente neuroimagem, principalmente tomografia, que é o que a gente tem mais disponível. Ressonância também pode ajudar em alguma coisa. O ultrassom, a gente também está cada vez mais aumentando, não só o Doppler transcraniano, mas aprendendo a tirar mais informações do ultrassom transcraniano. A gente ainda não tem disponível no Brasil o pupilômetro, mas também é uma informação que está, uma ferramenta de monitorização que está sendo cada vez mais estudada e validada para usar na UTI. Depois o encanamento do paciente, que aqui o principal que a gente vai ter vai ser tanto a pressão intracraniana, que a gente pode avaliar por conta do Doppler, pelo NIRS, ver a oxigenação cerebral. A gente pode ver a parte elétrica, que basicamente na UTI é o eletroencéfalo, mas também em vários lugares usa muito o potencial evocado. E, por último, avaliar mais como o metabolismo do cérebro do paciente, usando a microdiálise cerebral e marcadores séricos de lesão neurológica. Ou a gente pode avaliar tudo isso, como está a integração de tudo isso junto, através do nosso exame físico. Acho que primeiro eu falar um pouquinho do exame físico. Imagino que faça parte da grade alguma coisa mais sobre o exame do paciente em coma, o exame do paciente grave. Aqui a ideia é basicamente um exame neurológico mínimo. Nível de consciência, motricidade, reflexos de tronco e às vezes o padrão respiratório, que também dá uma dica para a gente do que está acontecendo quando o paciente está piorando.
aqui nesse slide pequeno para caramba. Quando a gente está falando de consciência, diferenciar o que é nível e o que é conteúdo. Quando a gente fala de nível de consciência, estamos falando mais do grau de alerta do paciente, estamos falando do estímulo necessário para o paciente ter e manter a vigília. Aqui a gente está avaliando basicamente o SARA. Quando a gente fala de conteúdo, a gente está avaliando a soma das funções cognitivas do cérebro, a gente está avaliando algumas redes corticais, subcorticais um pouco mais refinadas. E para avaliar o conteúdo de consciência, a gente tem exames mais próprios para a cognição. Só que eu coloquei aqui no slide só para a gente lembrar do conceito de coma, diferenciar um pouquinho. Coma é aquele paciente que está de olho fechado, sem respostas a estímulos e sem transição sono-vigília. Em geral, como é um estado mais transitório, é esperado que o paciente saia do coma ali dentro das primeiras 2 semanas do insulto neurológico dele. Que isso é uma grande pegadinha, que é o clássico: o paciente no 10º dia abre o olho, não faz mais nada de diferente, mas só abre o olho e se dá uma esperança muito grande na família de que ele está melhor, de que ele está em vias de recobrar conteúdo de consciência, mas não é essa a realidade. A maior parte das vezes é só a transição que seria esperada mesmo do coma para o estágio vegetativo. Quando a gente fala de avaliação do nível de consciência, o básico é a escala de Glasgow, três componentes que a gente vai avaliar: resposta verbal, motora e ocular. Tem também a escala FOR, mas que nunca pegou de verdade. A gente iria integrar um pouco do nível de consciência com reflexos de tronco e dar uma numeração juntando um pouco as duas coisas. Quando a gente fala de avaliação da motricidade, o principal aqui seria, então, a resposta ao estímulo. Lembrar que não só a resposta ao estímulo global, mas nos 4 membros, avaliar se é simétrica ou não, a intensidade, se é uma retirada, se é uma localização, se é uma postura patológica, mas também o tônus, reflexos, sinais de liberação piramidal também ajudam a gente a entender melhor o que está acontecendo com o paciente. Reflexos de tronco, a gente pode descer todo o tronco cerebral falando dos reflexos, mas só apontar o principal aqui. Pupilas, acho que é essencial na UTI, quando a gente está cuidando do paciente. Muitas vezes é a principal dica que o paciente vai dar para a gente se está algo diferente ou não. O paciente que tinha pupila isofotorreagente, de repente está mais da de reagente, de repente uma pupila parou de reagir tão bem, sinal de que está tendo um neuroworsening. É você que gosta do neuroworsening, tá? Isso é homenagem. A depender do nível da lesão, a gente vai ter padrões pupilares descritos como diferentes. Lembrar de atentar com isso, que não é incomum a gente ter, por exemplo, uma lesão pontina, que está aquela pupila pontiforme, a gente fica um pouco na dúvida de como topografar a lesão. Existem dicas que a pupila pode dar para a gente da topografia. Reflexo do tronco, do córneo palpebral, uma avaliação ali mais a nível mesencefálico, reflexo de óculo cefálico, olhos da boneca, a gente vai descendo no tronco, aqui já avaliando da transição do pontinho. A tosse também acaba sendo um reflexo que vai avaliar bulbo e região já mais medular também, ajuda a gente a entender topografia de lesão. Em geral, quando a gente tem uma lesão neurológica em progressão, a tendência é a gente ir perdendo os reflexos de uma forma crânio-caudal. Então, primeiro perder os reflexos que ficam ali no mesencéfalo, descendo para a ponte, bulbo. Tosse, o esperado é que a tosse seja o último reflexo a ser perdido, a tosse e o drive respiratório. Padrão respiratório pode dar algumas dicas para a gente de lesão neurológica também. Não vou falar de cada uma, mas a ideia é atentar para o ritmo respiratório do paciente, que muitas vezes está dizendo para a gente alguma coisa de lesão neurológica. Sobre a neuroimagem, a ideia é avaliar a morfologia estrutural que está acontecendo com o cérebro. A ideia é que sempre que a gente está olhando para vou focar só na tomo de crânio, que é o que a gente vai usar no dia a dia como monitorização seriada mesmo. A ideia é sempre sistematizar a forma como a gente vai olhar na tomo de crânio, condicionando o nosso olho para qual patologia que a gente está falando.
A gente não vai olhar um atomo de trauma da mesma forma com que a gente olha um atomo no AVC. Usar o algoritmo adequado para a tomografia e janelar conforme a nossa necessidade. O que eu quero dizer é isso aqui. Algoritmo é a forma como se dá a reconstrução de imagem ali no setor da radiologia ainda, e janela é aquilo que a gente manipula do contraste no nosso computadorzinho ali. Muitas vezes a gente na pressa acaba pegando uma janela óssea e troca ali para um algoritmo ósseo e troca a janela para a janela do parênquima e fica querendo ver alguma coisa. No fim, se a gente fazer isso, a gente vai ter uma imagem mais opaca, que é difícil, mais granulada, que vai ser difícil a gente conseguir ter informações reais. A mesma coisa se a gente tentar ver o osso com um algoritmo cerebral. O ideal é a gente sempre abrir o algoritmo adequado. Algumas vezes acontece da radiologia não mandar a imagem adequada, em vez da gente ficar janelando e sofrendo para tentar ver se tem sangue ou não nessa imagem aqui, o certo é ligar na radiologia e pedir para eles fazerem a reconstrução com o algoritmo adequado. Aqui vou falar mais do trauma mesmo, que está no coração. A ideia é sistematizar as formas de ver a tomografia do trauma. Tem vários mnemônicos diferentes, várias formas sistemáticas de ver diferente, mas a ideia é escolher alguma, praticar alguma das formas para poder não deixar lesões passar despercebidas. Aqui, sempre que a gente faz essa discussão lá no trauma, eu lembro do estudo lá do gorila na tomo de tórax, de pegar um tomo de tórax que tinha um nódulo feio, assim, um nódulo especulado, sugestivo de câncer, e nos mesmos níveis que tinha esse nódulo em um lado do pulmão, no outro pulmão eles colocaram a imagem de um gorila. Um gorila na tomo de tórax, pediram para radiologistas formados laudarem essas tomografias. Depois que eles laudavam, eles perguntavam: e aí, você viu alguma coisa a mais, alguma coisa diferente que te chama a atenção? Todos laudaram o nódulo de forma impecável e tal, mas 30%, eu não lembro o número exato, 30%, 40% dos radiologistas não perceberam que tinha um gorila no tórax do paciente. Acho que aqui é um chamariz de que, cara, mesmo quem sabe fazer as coisas, quem tem experiência, se não tiver sistematizado, vai deixar a lesão passar despercebida. E o TCE é o clássico disso, porque a gente não está falando de uma lesãozinha, duas lesãozinhas. A maior parte das vezes a gente vai ter uma soma de lesões diferentes, que se tiver uma que chama mais atenção, a gente pode deixar passar outras lesões importantes sem ver. Aqui a forma que eu coloquei nos slides é o do Blood can be very bad, a forma que o Radiopedia coloca como uma sugestão de ver. A ideia é ir separando o que a gente está querendo ver em cada etapa. Primeiro ver sangue, depois avaliar cisterna, cérebro, ventrículo e por último o osso. Sangue, ele pode se apresentar em qualquer um dos compartimentos, epidural, subdural, intraparenquimatoso, HSA, extracraniano, intraventricular. A gente olhar atomo e identificar onde que está acontecendo. O epidural, o clássico, ele vai estar entre o crânio e a dura mater. Classicamente ele é arterial, apesar de também ser descrito como sangramento venoso, principalmente aqui mais na parte frontal ou fossa posterior. Em geral, está associado a uma fratura óssea, que é o que vai fazer romper a artéria. O formato clássico é o biconvexo, mas lembrar que nem só isso é suficiente para a gente dizer que um hematoma é epidural ou não. Para a gente ter certeza, algumas vezes que a gente está na dúvida com o subdural, a ideia é ver se ele cruza a sutura ou não. O epidural, por definição, ele não vai cruzar a sutura porque é onde o periósteo está bem colado com a dura mater. O subdural, ele pode cruzar suturas, mas ele nunca vai cruzar a linha média. A gente vai falar um pouquinho mais ali. Aqui só mostrando o sanguíneo com a fratura óssea. Um epidural de fossa posterior também, às vezes acontece. Subdural, geralmente convexidade supratentorial, coleção em formato de crescente, e não cruza o seio venoso porque o espaço subdural ele é contido pelo seio venoso. Então, em geral, quando a gente vê um mais extenso, é uma imagem assim que a gente vê, um subdural que é parado pelo seio venoso. Se a gente tiver coisa aqui do outro lado, quer dizer então que a gente tem 2 hematomas subdurais, vai ter que drenar 2 pontos diferentes aqui, se tiver necessidade de drenar. Tomar muito cuidado com ele, porque
esse sangue na fase aguda, extremamente aguda, ele pode ficar com a mesma intensidade com a mesma densidade que o osso no corte tradicional da tomografia, na janela tradicional. Então, algumas vezes, então é importante no final, depois que a gente vê a tomografia, a gente janelar um pouquinho, deixar ele mais pretinho mesmo, que daí a gente consegue diferenciar melhor o que é osso, o que é sangue no espaço subdural. Conforme o sangue vai sendo degradado, conforme o tempo vai passando, o perigo é o contrário, a gente deixar de ver um subdural crônico, porque ele fica com a mesma densidade que o cérebro, que o parênquima. Hemorragia intraparenquimatosa, lembrar que existem várias etiologias, nem todo sangramento ali é um AVCH hipertensivo. A gente classicamente como primário ou secundário. Primário quer dizer que não tem outras patologias por trás, em geral é o hipertensivo ou a angiopatia amiloide, e secundária é quando tem alguma causa a mais por trás, TVC, tumor, MAVE, uso de substâncias simpatomiméticas, qualquer coisa ali. Cada etiologia vai ter uma característica diferente de sangramento, uma localização diferente. HSA, a hemorragia subaracnoide, vai se apresentar como uma hiperdensidade que vai acompanhar os sulcos, acompanhar as cisternas. Ela pode ser de origem traumática ou a gente classifica normalmente como traumática ou não traumática, sendo que na não traumática, a maior parte dos casos é aneurismática, que é o HSA famosa, que a gente vai tratar de uma forma diferente. Mas também diversas outras etiologias podem dar uma HSA não traumática. Tumor, de novo, o próprio intraparenquimatoso pode escorrer para o espaço subaracnoide, enfim. Aqui diversas localizações, perimesencefálica, hemorragia intraventricular pode estar ou não relacionada a HSA, hemorragia intraparenquimatosa, o próprio TCE, o sangue no ventrículo. Aqui o grande problema é que existe uma chance elevada de evoluir para a hidrocefalia não comunicante, a gente precisa derivar. Acabamos de ver as patologias de sangue, a gente tem as cisternas para avaliar. E aqui é importantíssimo falar das cisternas perimesencefálicas. Na tomografia é o sinal com maior especificidade e sensibilidade para a hipertensão intracraniana, que pelo menos eu na graduação, comecinho da residência, não conhecia. A gente vai avaliar a cabecinha do Mickey na tomografia, que é onde está o mesencéfalo, e tem 4 cisternas que circundam ela: interpeduncular, crural, ambiente e a quiasmática. A quiasmática um pouquinho mais para cima. Conforme a gente tem uma hipertensão intracraniana, pela doutrina de Monochelli, uma das tendências é o líquor começar a ser expulso da calota intracraniana, ele vai saindo, e a gente vai perdendo essas cisternas. Um dos lugares de reservatório de líquor que a gente tem e que vai sumir vão ser as cisternas. Conforme a gente vai perdendo, a gente não vai mais diferenciando tão bem a cabecinha do Mickey e do mesencéfalo ali. É um sinal bem preocupante de hipertensão intracraniana. Aqui a gente vê o Mickey bonitinho, com todas essas cisternas facilmente diferenciáveis. Interpeduncular, quiasmática, a Clurans, ambiente aqui embaixo. A gente fica mais tranquilo nessa tomografia, pelo menos pela cisterna, não parece sugestivo de hipertensão intracraniana. Eu não coloquei uma alterada aqui, desculpa. Depois a gente vai ver o parênquima, a ideia é aqui ver a simetria e ver os sulcos, para ver tanto desvios e herniações, como também ver a densidade do parênquima, para ver se tem alguma alteração sugestiva de isquemia, sangramento, edema, qualquer coisa assim. Aqui a gente pode diferenciar edema vasogênico do edema citotóxico. O edema vasogênico ele vai predominar mais na substância branca, vai acabar fazendo essas imagens mais em dedo de luva aqui, e menos localizado, enquanto o citotóxico ele tem essa tendência de formar como se fosse uma cunha, é algo mais semelhante com o próprio TEP mesmo, que faz a cunha, que a gente vê algo parecido sem poupar branca ou cinzenta, dependendo do lugar onde tem a isquemia. Aqui mais uma ruptura da barreira hematoencefálica do vaso, e aqui algo de processo apoptótico celular mesmo.
Ventrículo, a gente vai avaliar bonitinho os ventrículos, vamos ver se tem algum sinal de desvio, sinal de que eles estão apagados, procurar aí tanto sangramento quanto hidrocefalia. Aqui a gente tem um subdural grandão, se a gente... Aqui ainda dá para ver bonitinho, mas às vezes, dependendo como que está janelado, pode passar reto achando que é parênquima mesmo. Um subdural significativo, um desvio da linha média, o ventrículo lateral apagadinho e desviado. Aqui uma baita de uma hidrocefalia. E por último, no TCE, avaliar os ossos, procurando fratura, olhar com calma a base do crânio e a mastóide, ver sinais de pneu encéfalo, que nem lembro o que eu queria mostrar, fraturinha aqui, fratura de face, a mastóide aqui está relativamente preservada, que eu acho que era um canal carotídeo que estava muito feio, não está muito bem. Próxima modalidade de monitorização é da pressão intracraniana. Só relembrar um pouquinho a ideia da doutrina de Monochelli, que acaba sendo a base do porquê que a gente monitoriza a pressão intracraniana. Calota craniana, uma caixa fechada, o osso faz com que a gente não consiga expandir isso, e que dentro dessa calota a gente vai ter 3 coisas principais. O cérebro, o parênquima, que vai ocupar cerca de 80% do volume, e o sangue e o líquor, que cada um ocupa os outros 10%, sendo que o sangue dividido entre compartimento arterial e venoso. A ideia é, conforme isso tem um estado basal, que fica em equilíbrio bonitinho, conforme a gente tem aumento de algum desses compartimentos, seja um hematoma, seja um tumor, alguma massa, ou seja lá o que for, isso vai deslocar os outros compartimentos, e a resposta do cérebro para isso é jogar inicialmente o líquor e o sangue venoso para fora da calota intracraniana, diminuir esse conteúdo de líquor e de sangue venoso. Isso é um mecanismo esgotável, chega uma hora que essa massa pode crescer tanto a ponto de a gente não conseguir mais drenar isso, e aí que a gente começa a ter a lesão da hipertensão intracraniana, vai diminuir o conteúdo arterial também, vai começar a ter as lesões mecânicas também por conta de possível herniações, por exemplo. Com base nisso, a gente pode construir essa curva de complacência intracraniana, uma curva PV, que no eixo X o volume, aqui no eixo Y a pressão. Normalmente a gente trabalha nesse estágio 1 aqui, que por conta desse mecanismo de autorregulação, a gente consegue fazer com que grandes alterações do volume não tenham uma repercussão significativa na pressão, porque esse líquido e esse sangue venoso vão ser retirados. Chega no estágio 2, que essa complacência já está alterada, e isso começa a mudar, até que no estágio 3 é o estado sem complacência intracraniana, que a ideia é que pequeníssimas variações do volume intracraniano podem levar a grandes alterações da pressão. Isso muitas vezes a gente vê à beira-leito, o paciente que já não tem nenhuma complacência está ali estourando a pique, a gente está monitorizando, ele está estourando a pique, a gente às vezes abre a DVE, deixa pingar 2, 3 ml e a pique que estava em 30 cai para 15, 18 na hora ali. É algo que a gente vê a forma exponencial dessa curva nesses momentos aqui. Quando a gente passa um catéter de pressão intracraniana, a gente vai ver esse formato de onda aqui. Ele vai acompanhar a sístole cardíaca e vai se dividir em 3 componentes, P1, P2 e P3, a cada batimento cardíaco. O P1 é a representação do início da sístole, a hora que aquela transmissão de energia e o começo do sangue sistólico, do volume sistólico, começam a chegar. Vai subir mesmo, independente da complacência intracraniana, porque está chegando mais sangue lá. O P2, chamada a onda corrente, a tidal wave, ela é a forma como que a calota intracraniana recebe esse sangue a mais que está chegando na sístole. Se a gente tiver uma complacência boa, esse sangue a mais que está chegando, esses ml a mais de sangue que estão chegando na sístole, eles vão ser bem compartimentalizados ali, o cérebro vai conseguir lidar bem com isso e a gente não vai ter uma alteração significativa na P2. Quando isso não acontece, quando a complacência já está estourada, esses poucos ml de sangue que chegam a mais não vão ser bem alocados e vai ter uma grande alteração da pressão aqui. E por último, o P3, que é a representação do nó dicrótico na curva da PAI.
Então, isso, a gente vê esse mesmo gráfico da complacência, a gente vê na curva da pressão intracraniana. O paciente que está no estágio 1, o sangue que chega na sístole vai ser bem acomodado e a gente vai ter uma P2 pequenininha com relação a P1. Conforme esse mecanismo vai se esgotando, a P2 vai subindo, até que chega o ponto da P3, do estágio 3 aqui, em que a P2 vai superar a P1. Isso aqui é sinal de que o paciente não tem complacência intracraniana a mais, que os mecanismos de regulação dele estão esgotados e que pequenas alterações da pressão, do volume vão fazer grandes alterações da pressão. Como que a gente monitoriza isso? Padrão ouro é a ventriculostomia, é colocar um catéter dentro do ventrículo para medir a pressão intraventricular. Isso pode ser feito por coluna d'água, fibra óptica ou extensômetro. O cateterzinho que a gente usa aqui no HC, o da Halmetic, ele usa o extensômetro. Tem como se fosse um microfilamento na ponta dele, e esse microfilamento vai se deformar de forma diferente conforme a pressão que está sendo aplicada nele. O cateterzinho vai reconhecer como está sendo essa deformação e vai mostrar para a gente qual que é a pressão que está lá. Esse catéter, para monitorizar a pressão, pode ou não ser acoplado a um sistema de drenagem, que é o que a gente chama da DVE. Quando a gente fala de lugares para colocar o catéter, existem diversos lugares que a gente pode colocar, de forma geral, no mundo, que é o que é recomendado. Ou intraventricular, que é o padrão ouro, ou intraparenquimatoso. Aqui no Brasil, no resto do mundo, a gente tem a tendência a usar mais intraventricular, mas intraparenquimatoso em alguns lugares é a regra. Por exemplo, a gente teve umas residentes de Portugal um tempo atrás lá entrando, que elas falaram que lá elas só conheciam o intraparenquimatoso. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. A ideia do intraventricular, ele dá uma medida da pressão intracraniana mais global, é o grande benefício dele, enquanto o intraparenquimatoso, ele dá uma medida mais regional da região onde a gente está passando. Então, um problema dele seria que a gente pode passar num lugar que ali a pressão não está tão alterada e não está refletindo a pressão global. Por outro lado, o intraventricular, ele tem também a grande vantagem de poder ser conectado a um sistema de drenagem, então, além de monitorizar ele, ser tratamento também, só que por conta disso também traz maior risco de infecção. Catéter intraventricular, dependendo da corte que você vai pegar, vai ter infecção até 20%, 30% das vezes, daí é uma infecção gravíssima que a gente está falando. O intraparenquimatoso, isso é mais, esse problema de infecção é mais reduzido. Além disso, o intraventricular, ele depende de estar bem locado, porque se ele estiver mal locado, ele pode também não refletir a pressão intracraniana como um todo, e que esteja bem zerado, bem bonitinho. Quando a gente fala de alvos de tratamento, classicamente, aqui é a definição do que é hipertensão intracraniana ou não. Inicialmente, a gente vinha de um conceito de pressão intracraniana aqui abaixo de 20. O paciente que ficou com uma pressão intracraniana abaixo de 20, a probabilidade de um bom desfecho era maior, enquanto pacientes que ficavam com uma pressão intracraniana acima de 20, a probabilidade de um desfecho ruim era maior. Então, a gente tinha o conceito de 20 milímetros de mercúrio como a definição de hipertensão intracraniana. Lembrando que a gente, saudável, essa pressão vai ser mínima, vai ser 0, 3, 5, é bem mais baixa, mas ainda assim, até 20 estaria dentro daqueles mecanismos que a gente conseguiria se regular. Com relação só que isso foi evoluindo, a partir de algumas cortes retrospectivas, a gente foi vendo que grupos diferentes de paciente, esse corte para diferenciar entre pacientes com maior chance de desfecho neurológico negativo era diferente, e se viu que, na média geral, um 22 seria um bom alvo de tratamento. Então, a ideia é hipertensão intracraniana, uma pressão intracraniana acima de 22, não ocasionada, por exemplo, por mobilização, por aspiração, uma pressão em condição basal, e que se sustenta ali por pelo menos 5 a 10 minutos. E isso estaria associado a maior mortalidade.
mas claro que isso não precisa ser assim escrito na pedra. Por exemplo, a gente tem um pacientezinho que está ali bonitinho, a pressão dele sempre ficando abaixo de 20 ou 22, conforme é o seu alvo de tratamento, você está ali tranquilinho. Você pega um segundo paciente que está do lado dele, que a pressão vinha mais baixa, mas que por algum motivo a pressão arterial dele caiu, seja porque deu um cabeão na bomba, porque você tentou diminuir a nora e ele não aguentou, não estava na hora. Quando você diminuiu a pressão arterial média, isso teve uma pressão que subiu, a pressão intracraniana subiu, isso alertou o alarme e você está ali todo preocupado, fazendo salgadão, sedando, ligando para a neurocirurgia, porque a pressão passou acima de 20 aqui. Mas se você for olhar o que pode estar acontecendo aqui, esse paciente, a hora que a pressão arterial média dele caiu, o cérebro reconheceu isso como uma queda do fluxo, uma queda da PPC. Quando a gente tem uma queda da PPC, um dos mecanismos de que a gente espera que um paciente tenha seria a vasodilatação dos vasos cerebrais para manter o mesmo fluxo intracraniano. A hora que tem essa vasodilatação, aumenta o conteúdo de sangue arterial, aumenta a pressão intracraniana. Então, talvez esse paciente aqui só esteja falando para a gente que ele está com uma autorregulação preservada, ok, não vou deixar ele hipotenso, mas não necessariamente ele é um paciente que precisa de mais intensidade de tratamento do que o paciente de cima. E a gente vê esse conceito ainda de hipertensão intracraniana está se desenvolvendo, a gente tem o conceito agora não só o tamanho do insulto, mas a duração do insulto. A gente sabe que quanto mais tempo o paciente fica com a pressão intracraniana elevada, isso vai estar cada vez mais correlacionado com maior desfecho, não só a intensidade, como a duração também do insulto. Quanto maior a intensidade, maior a duração, pior o desfecho do nosso doente. Quando a gente vai passar um catéter para monitorizar a pressão intracraniana, o clássico que a gente tem de mais definição é com relação ao TCE, o que está escrito no BTF, no Seattle, é pacientes salváveis com Glasgow menor que 8 após a ressuscitação, então tirar aqueles pacientes que só estão rebaixados porque estão chocados, e com uma tomografia de crânio anormal, sendo que os guidelines não definem muito bem o que seria uma tomografia anormal, mas é aquilo que você espera que tem mais chance de ter hipertensão intracraniana. Esse é o critério maior. A gente viu em cortes que também teve uma chance maior de ter hipertensão intracraniana naqueles pacientes com o TCE grave, que tenham 2 desses 3 critérios sem a toma normal, né? TCE grave, com tomo normal, mas que são maiores de 40 anos, postura patológica, sistólica abaixo de 90. Talvez esses pacientes também considerar monitorizar, porque ao longo dos primeiros dias de internação teria uma probabilidade ali, chegando até 30% de ter hipertensão intracraniana. Em outras patologias, isso é menos estudado ainda. HSA sugere-se, talvez, aqueles pacientes com um score clínico mais grave, mais perto do coma. Se for monitorizar, de preferência, usar um catéter intraventricular, já que são pacientes que têm mais chance de apresentar hidrocefalia. E intraparenquimatoso, pacientes com um Glasgow menor que 8, mas aqui já é muito opinião de especialista, não tem nem cortes direito para embasar essa conduta. Acho que o que a gente pode falar de grande recomendação do TCE, provavelmente nos próximos guidelines essas indicações vão mudar, mas talvez algo mais específico. Assim, tem até um estudo recente de Marshall 3 a 5, são pacientes que têm uma sensibilidade muito alta para a hipertensão intracraniana, usar a classificação de Marshall na TOL, por exemplo, para isso, ou então critérios menores, o Marshall 2, mas que tem outros fatores de maior risco. Mas isso ainda vai se desenvolver um pouco mais. Isso é a indicação de guideline de quem monitorizar. Não consigo monitorizar meu paciente, isso vai levar a pior desfecho? Não sabemos dizer isso. Essa ideia começou lá atrás, 2005, esse é um dos estudos favoritos do Park, inclusive. Uma coorte holandesa, lá o sistema primário de atendimento ao trauma na Holanda é dividido em 2 grandes centros, um centro mais urbano, outro centro mais rural, um centro urbano com um pouco mais de expertise e costuma-se usar a PIC de uma forma mais liberal, o centro rural não usam a PIC, não tem o catéter disponível. Eles pegaram pacientes desses 2 centros, parearam conforme gravidade e viram que não tinha alteração nos desfechos desses pacientes, independente de qual centro eles iam. Claro que é um estudo observacional, são pacientes diferentes, tipo, paciente do centro urbano mais jovem, mais trauma automobilístico, outro
paciente mais idoso, queda de própria altura, talvez seja um paciente diferente, mas quando a gente pareia por gravidade, não parece ter alteração de desfecho usar isso ou não. Depois disso veio o BEST TRIP, 2012, um estudo que tentou fazer isso de uma forma randomizada. Randomizar pacientes para receber ou não tratamento com o catéter de pressão intracraniana e cuidar desses pacientes conforme um protocolo pré-estabelecido, seja com o grupo intervenção ou o grupo controle. Tinha tudo definidinho o que fazer. Se o paciente está assim, você vai repetir tomo, vai fazer salgadão, vai fazer sei lá o quê. Aqui um pouquinho do desfecho dos pacientes. A gente não viu diferença significativa nos dois grupos, independente se é monitorizado ou não. Até dá uma impressão de a curva abrir, favorecendo o grupo que recebeu a PIC, mas sem diferença estatística. É um estudo que é neutro. Quem acredita muito no catéter, quem gosta muito dele, fala que o estudo não é tão bom assim, porque foi feito em centros que não tinham expertise em usar a PIC, então talvez não estaria vendo a forma adequada de usar o catéter. Além disso, o grupo que ficou sem a PIC, quando a gente vai ver exposição à intensidade de tratamento, o grupo foi mais exposto a maior intensidade de tratamento, ou seja, receberam mais salgadão, mais sedação, repetiram mais neuroimagem. O estudo original holandês ali, ele não viu essa alteração de intensidade de tratamento. Mas o BEST TRIP até hoje é um estudo que sai briga quando se discute pessoas que acreditam no catéter e não acreditam. A gente tem uma repetição daquele estudo holandês feito aqui no HC, eu acho que é o César Bizelli que fez. Mesma coisa, pegou pacientes que tinham indicação de monitorização, mas que receberam ou que não receberam um monitor, que não recebeu por diversas causas. Hoje em dia é bem mais comum a gente ver a monitorização. Alguns anos atrás no HC a gente tinha bem menos catéter disponível. Não era infrequente paciente com indicação clara de receber a PIC e não ter o catéter. E eles viram que aqui no HC também não tem uma diferença de desfecho desses pacientes. Acho que conclusão aqui, que eu tenho minhas conclusões pessoais, acho que dá para cuidar muito bem de um paciente sem a PIC. Eu não preciso xingar até a 5ª geração do neurocirurgião, caso ele opte por não passar o dispositivo. Me sinto muito mais confortável cuidando do paciente quando tem a PIC. Acho muito mais fácil também a gente dar as diretivas de tratamento, estabelecer metas, falar para quem vai assumir o paciente no noturno o que fazer, o que não fazer, mas se por acaso não está disponível, também não é de arrancar os cabelos, que não dá para a gente dizer que o paciente vai ter um desfecho pior por conta disso. Bainha de nervo óptico é uma forma não invasiva da gente tentar avaliar a pressão intracraniana. Vocês já tiveram algo específico disso? A ideia é quando a gente tem o aumento da pressão intracraniana, o líquor vai ser jogado para fora. Um dos lugares onde esse líquor acaba sendo expulso, um lugar extracraniano para onde o líquor vai, é para a bainha do nervo óptico. Então, ela vai estar mais dilatada e a gente consegue ver isso através do ultrassom. A gente põe o probe linear, muito cuidado para não fazer a lesão, pálpebra fechadinha, só encosta, sem fazer nada de força. A gente vai ter, idealmente, uma imagem assim, que a gente vai ver a retina aqui no fundo, a mácula aqui e aqui a bainha do nervo óptico, do cinzinha externo até o cinzinho externo. A gente mede isso 3 milímetros abaixo, porque nesses primeiros 3 milímetros a bainha é mais rígida, talvez não dilate mesmo. A gente mede 3 milímetros abaixo e vamos ver o diâmetro da bainha do nervo óptico. O ponto de corte é bem variável na literatura, de forma geral. Abaixo de 4 me deixa bem tranquilo que não tem hipertensão intracraniana. Acima de 6, o paciente teve hipertensão intracraniana. Entre 4 e 6, entre 5 e 6, acaba sendo uma zona mais cinzenta que a gente não sabe muito bem o que fazer. Aqui só mostrando uma bem dilatada, bonitinha, até dá para ver o papiledema que a gente veria pelo fundo de olho, dá para ver com o ultrassom. Acho que de bainha de nervo... lembrar só que a bainha de nervo óptico, a gente não sabe depois de quanto tempo que ela dilatou, quanto tempo ela demora para voltar para o normal. Então, o que ela diz para a gente é que esse paciente teve hipertensão intracraniana no passado recente.
mas não serve para a gente seguir o tratamento. Então, não dá para fazer uma bainha, tá 6,5, vou fazer um salgadão, deixa eu repetir minha bainha para ver se melhorou ou não. Esse parâmetro a gente não tem. Aqui só falar de formas, uma comparação de forma invasiva com não invasiva de medir a pressão intracraniana. Lembrar que a gente tem várias ferramentas, aqui os dois catéteres, ele separou o que é DVE, o que está ventricular e o que seria um intraparenquimatoso. A gente também pode ver a pressão intracraniana por achados radiológicos, aqui a bainha do nervo óptico, Doppler, pupilometria. A gente consegue ter avaliações, mas que o padrão ouro acaba sendo a ventriculostomia, que é a DVE. Outra forma da gente analisar o cérebro do nosso paciente é através do eletroencefalograma. A gente vai estar avaliando através da diferença de potencial entre pontos diferentes do cérebro. Tem 4 pontos principais que a gente vai ver, que é a atividade basal e a reatividade. E, além disso, também ver se tem algum padrão de crise, alguma descarga periódica, alguma coisa do contínuo interictal, que vão servir para a gente dar tanto prognóstico quanto cuidado do nosso paciente ali, quanto desencadear condutas. A aplicação dentro da UTI, talvez a principal que a gente mais usa é para descartar crise não convulsiva ou crise subclínica, aquele paciente que não desperta, putz, será que ele está em crise? É por isso que ele não desperta? Outra coisa, às vezes, o paciente que tem aquela tremedeira, que a gente não sabe se isso é uma crise, se isso é um shivering, se isso é ele acordando e se mexendo, se isso é algo somatiforme. O eletroencefalo pode ajudar a gente a dar esse diagnóstico. Tem casos específicos que ele tem uma acurácia prognóstica legal, que a gente pode usar, como, por exemplo, no pós-parada, na encefalopatia hipóxica isquêmica, e também, por último, para guiar o tratamento, quantificar a crise quando a gente está cuidando de um paciente em estado de mal refratário. Tempo de uso do eletro, isso é sempre um foco de discussão. Aqui, infelizmente, no HC, por conta de disponibilidade tanto do equipamento quanto dos técnicos que fazem o exame, a gente acaba tendo um eletroencefalo que vai avaliar o paciente por 20 a 30 minutos. A gente sabe que quanto mais tempo avalia, maior a probabilidade da gente pegar uma crise, dele ter algum achado mais significativo, principalmente em pacientes comatosos. Pacientes que não estão comatosos, um exame mais curto talvez já seja suficiente. Talvez ali por volta de 2 horas, entre 1 e 6 horas, seja onde a gente costuma ter uma acurácia maior, sem precisar prolongar demais o exame. Por último, só algumas coisas mais divertidas de monitorização avançada. Primeiro do Doppler, aqui eu acho que até a tendência é cada vez mais a gente tirar da caixinha do monitorização avançada e ser algo que esperamos que intensivistas façam, talvez não no dia a dia, mas quando estão cuidando de um paciente mais grave. A ideia é uma avaliação não invasiva das artérias do cérebro, principalmente cerebral média, mas também a gente pode fazer de basilar, cerebral posterior. A gente vai avaliar basicamente a velocidade do fluxo e fazer uma continha que é o índice de pulsatilidade. Aqui eu coloquei do Lindegard, mas isso mais específico para HSA, para avaliação de vasoespasmo, acaba sendo uma outra forma, outra ferramenta de monitorização. A gente vai fazer, para o Doppler intracraniano especificamente, a gente vai usar o probe de eco, usar em geral na janela transtemporal, que a gente vai conseguir ter um corte bem bonitinho da cerebral média, ver ela vindo em direção ao probe, e com isso conseguir fazer bem otimizado, sem estar subdimensionando as velocidades. A gente pode usar o ultrassom intracraniano mesmo para também avaliar outras patologias, ter outras informações no cérebro desse paciente. Quando o paciente está craniectomizado, a gente consegue ver isso de uma forma melhor ainda, a gente às vezes acaba tendo um corte que é quase tomográfico. Quando não está craniectomizado é mais difícil um pouco, mas às vezes a gente pode tentar. Ontem, inclusive, você lembra que eu comentei da ultrassom para ver o terceiro ventrículo, uma paciente que estava lá, a gente começou a avaliar a chantidependência,
estava monitorizada, mas a gente estava um pouco na dúvida porque a pressão dela já estava subindo. Eu acho que por conta de próprio edema do parênquima mesmo, e pela lesão intracraniana em si, não pela hidrocefalia. Se a PIC subiu, o que a gente vai usar como parâmetro para avaliar se está tendo hidrocefalia ou não? Idealmente, se a gente conseguir levar ela para uma tomo, mostrar que tem hidrocefalia, melhor dos mundos. Mas algumas vezes não vai dar tempo, a tomo demora e tal. A gente pode usar o ultrassom, medir o terceiro ventrículo, ver como que era na tomo anterior, qual que é o tamanho do ventrículo dela, compara os dois exames, antes era 3 milímetros, agora está 8 milímetros, tá bem dilatado. A gente pode fazer isso de uma forma seriada também. Mede antes de fechar e segue medindo para ver se está dilatando ou não. Potencial evocado é uma outra forma de avaliar a parte elétrica. Aqui a ideia é avaliar a resposta cortical a estímulos externos. Pode ser tanto estímulo somático, auditivo, visual, mas a ideia é a gente, com um eletrodozinho, ver como que isso vai estar repercutindo no córneo. O N20 é o clássico daqui, tem principal aplicação para o prognóstico pós-parada. Muito difícil de fazer na UTI. Eu conversei com um amigo meu que faz isso. É um exame que é extremamente sensível para a rede elétrica, e na UTI, que tem uma rede elétrica mais complicada, é difícil. A salinha deles aqui no HC, que eles fazem esse exame, é uma sala revestida de chumbo, uma coisa super complexa para tentar conseguir tentar ter uma medida mais acurada. Mas também é algo que vocês vão ver na literatura, principalmente no contexto de pós-parada e prognóstico. Já teve algumas vezes que a gente fosforilou se não ia dar e a resposta do HC acaba sendo essa. Aqui a gente não vai conseguir usar na UTI. Oxigenação cerebral. A ideia é avaliar como está a oferta e o consumo de oxigênio pelo tecido cerebral, ver se tem algum desbalanço, e interpretar isso junto com outras informações. Podemos fazer isso de várias formas diferentes, tanto o NIRS, que é aquele como se fosse um oxímetro que a gente coloca, através do infravermelho ali, ele vai medir o percentual de hemoglobina que está com oxigênio ou não, e vai dar um valor para a gente. A gente tem descrito também o bulbo da jugular, que eu nunca vi sendo usado, mas existe a descrição, que a ideia é fazer uma gasometria de um catéter que ele está colocado bem no bulbo da jugular, bem acima de onde tem a desembocadura dos nervos faciais, e com isso eu vou ter uma ideia de como se fosse a saturação venosa central do cérebro, de como que está sendo o quanto que de oxigênio que o tecido cerebral está extraindo desse sangue. E, por último, que mais moderno, que a gente tem visto bastante estudos sobre isso, que é o PbTO2, que a ideia é passar um catéter e, dentro do parênquima, avaliar como que está sendo o consumo de oxigênio nessa região, através de um infravermelho local. Problemas de cada um. O primeiro, o NIRS, acaba fazendo uma avaliação mais regional mesmo, então só nessa parte mais cortical, por onde o infravermelho passa, que a gente vai estar avaliando. Não é um exame invasivo, mas que ele é altamente contaminado pelo sangue extracraniano, pelo sangue do couro cabeludo. A gente pode ter informações que não são acuradas. Bulbo da jugular acaba fazendo uma avaliação mais global, só que é um exame invasivo e ele também é sujeito a contaminação pelo sangue das veias faciais. Mesmo quando ele é passado por escopia e fica bonitinho, a gente não tem muita validação de que o valor que está saindo ali é fidedigno. E, por último, a monitorização invasiva é invasiva, só que ela só consegue uma avaliação regional, então a ideia é passar perto da região onde você está mais preocupado ali, só que ele é bem confiável, não vai ser contaminado pelo sangue extracraniano. A ideia de usar o PbTO2, talvez o mais elegante, seja acoplar ele junto à pressão intracraniana, e da mesma forma como a gente separa o paciente na insuficiência cardíaca em perfil quente e seco, úmido e frio, a gente fazer isso usando as informações do oxigênio e da pressão intracraniana. E para cada grupo aqui, a gente vai ter várias formas de tratamento diferentes para cada grau aqui, uma forma mais protocolar de cuidar do paciente. Não temos evidência de que isso é superior ao cuidado padrão ou não,
a gente tinha vários, quando eu montei a aula, tinham vários estudos, tinham 3 estudos fazendo. O primeiro, o OXY-TC, já saiu, acho que ele é do francês, que não mostrou diferença nos desfechos dos pacientes que tiveram um tratamento guiado por conta do catéter e que não tinham o catéter, era só a pressão intracraniana invasiva para o tratamento. Ainda tem outros estudos que a gente ainda não tem o resultado, acho que falta o americano e o australiano. Microdiálise, a ideia é você passar um catéterzinho dentro do parênquima cerebral, na ponta desse catéter a gente tem uma membrana semipermeável, você vai com uma bombinha, joga um efluente ali para dentro, vai sair um dialisato aqui dentro da membrana semipermeável. Então, esse efluente que está entrando, ele vai fazer troca, a gente vai ter uma ideia um pouquinho melhor do metabolismo analisando esse dialisato que está saindo. Tem vários marcadores que a gente pode usar, principalmente glicose, piruvato, lactato, e com isso ter uma ideia do quão doente está isso. É mais algo de bancada, a gente ainda não tem muita validação disso. Alguns centros, principalmente na Itália, os caras gostam bastante disso, mas ainda de forma 100% experimental, não para guiar o tratamento. E, por último, marcadores séricos de dano neural, principalmente proteína tau e enolase específica neural, também é outra coisa que é mais divertida de ler, mas serve mais para pesquisa clínica, que era o estudo de, em uma fase mais inicial, essa minha intervenção diminuiu a enolase específica e tal, talvez seja boa, mas ainda não tem muita aplicação na parte clínica. De vez em quando não, pode-se usar o que tem talvez de mais validação, principalmente na encefalopatia hipóxica isquêmica, como um dos marcadores de mau prognóstico, mas sempre em conjunto com outros dados. Acho que só para encerrar, lembrar que quando a gente está avaliando o cérebro, a gente está fazendo uma avaliação global, tem vários componentes diferentes que a gente está olhando, não é só porque átomo está normal que está tudo bem. A gente pode avaliar tanto cada componente específico, quanto o exame físico, que daria para a gente uma avaliação mais global. Então, sempre que possível, acordar o paciente, quanto mais acordado a gente conseguir deixar o paciente, melhor vai ser a nossa avaliação dele. Neuroimagem, para dar uma ideia um pouco mais estrutural, mais morfológica do que está acontecendo. Pressão intracraniana, para entender se o sangue está conseguindo chegar. Eletroencefalograma, para avaliar alterações mais elétricas mesmo. E a monitorização avançada, que talvez a gente comece a ver entrando na prática clínica aos poucos. O Doppler já está bem inserido, outras coisas a gente vai vendo aos poucos. Então, acho que é isso. QR Code aí, eu coloquei as referências que eu usei.